Eu queria começar a série falando sobre o propósito pelo qual eu escolhi esse livro nessa trajetória, nessa jornada que nós estamos, neste ponto da história da nossa igreja. Primeiro, a gente precisa mostrar como a igreja nasceu. Não é a igreja no sentido do seu corpo espiritual, porque a gente acredita que ela já existia desde Israel. A gente acredita nisso, a gente confessa isso e sabe que os crentes do Velho Testamento também fazem parte da igreja. Essa é a nossa visão aqui na nossa igreja quanto à questão da igreja. Mas a gente precisa entender como é que ela nasce, como é que ela se estrutura, como é que ela começa a se organizar e como ela se multiplica debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Essa talvez seja a mensagem mais principal para nós, que estamos no ponto da história, aqui em Tampa, uma igreja que está sendo emancipada, recém-eleitos seus presbíteros, diáconos. A gente precisa entender que esta obra não pode ser feita a não ser debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Esse é o ponto central do Evangelho de Atos. O Evangelho que está narrado em Atos, não é? Não o Evangelho de Atos. Aqui os Atos dos Apóstolos e também de toda a igreja. A gente também escolheu essa série porque ressalta o caráter missional que a gente quer ter como igreja. A gente não só quer ser uma igreja doutrinariamente sólida, que sabe dar a razão da nossa fé, que a gente sabe explicar por que a gente batiza criança, por exemplo, mas não apenas nesse sentido doutrinário e não apenas como uma igreja que tem suas marcas. A gente não quer idolatrar a doutrina, a gente quer anunciar a doutrina, mas, sobretudo, a gente quer anunciar o Evangelho. A gente quer ser intencionalmente missional. Doutrinário, mas missional, alegre e leve, e que seja um modelo para os dias de hoje. Esse é o pensamento da gente como igreja. A gente não quer ser aquela igreja clientelista, que vocês são clientes, e nós aqui, como liderança, temos que fazer um excelente trabalho para que vocês se sintam confortáveis dentro do clube que vocês escolheram. Vocês pagam a sua mensalidade e voltam para casa depois de ouvir uma boa música, um cara que diz umas coisas legais e aplaca a consciência de vocês. Vocês voltam para o trabalho na segunda-feira como nada tivesse acontecido, como vocês não fizessem parte de algo muito maior. Isso é clube, isso não é igreja. Igreja é envolvido com missão. É o tempo todo, é de segunda a domingo, é de domingo a sábado. Igreja é isso. Igreja não para. A igreja não é só aqui, ela é fora, ela é em todo lugar, ela é na tua casa. A gente precisa entender isso. E é justamente isso que Atos dos Apóstolos vai nos dar essa visão. A igreja em movimento. O título da série é A Igreja em Movimento. A igreja o tempo todo indo e vindo para adorar, saindo para evangelizar. O tempo todo esse movimento de vir, aprende e vai, e ensina. E vem, aprende, vai, testemunha. Vem, aprende, vai, se fortalece e de novo continua. É a igreja o tempo todo se movimentando. E isso não é ativismo. Cuidado. A missão da igreja em Atos dos Apóstolos não é um ativismo barato que a gente quer fazer evento porque a gente tem que cumprir tabela. Todo movimento, presta atenção no que eu estou dizendo no primeiro dia da mensagem, da série. Vocês vão ver isso o tempo inteiro. Todo movimento da igreja em Atos é intencional e missional. Não tem nenhuma festa aqui porque a gente quer atrair mais gente e arrecadar fundos para os projetos que a gente tem na igreja. Você não vai ver isso. Você vai ver intencionalidade o tempo inteiro. Se tem arrecadação, é para espalhar o evangelho. A Ananias e Safira parece não ter entendido isso, mentiram ao Espírito Santo de Deus, em Atos 5. Então, a arrecadação que tem aqui em Atos não é outro propósito, a não ser evangelho, espalhar o evangelho, missão da igreja. Então, é muito importante vocês entenderem que esse é um livro, talvez, que vai nos ajudar demais na fase que nós estamos, a formatar a visão da nossa igreja, a missão da nossa igreja, os valores da nossa igreja. E é por isso que nós escolhemos ele. E encorajar a igreja local, a nossa igreja, num processo de particularização, como nós estamos enfrentando, mas com base bíblica, sólida, mas, sobretudo, vida missional. É isso por isso que a gente escolheu este livro. Autoria. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, é uma tradição da igreja.
A autoria de Lucas é porque, veja, o evangelho é considerado de Lucas, tem o seu nome. Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. E por que a gente diz que Atos também é de Lucas? Porque se você for lá em Lucas capítulo 1, dá uma folhada aí na sua Bíblia e vai lá em Lucas capítulo 1, quem é o personagem que é endereçado ao Evangelho de Lucas 1? É um camarada chamado como excelentíssimo, o quê? Teófilo. Lembra-se disso? Veja, Lucas capítulo 1, verso 1. Eu estou aqui folheando também minha Bíblia, você pode fazer da sua, ou voltar lá no seu celular, no app. Diz assim, ó: visto que muitos ouvem, que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre vós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram desde deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruído. Isso é o evangelho que tem o nome de Lucas, dizendo que Lucas escreveu para um excelentíssimo Teo, Deus, Filo, amizade, um amigo de Deus, Teófilo, é assim que é a tradução do nome Teófilo, foi dada para esse camarada que provavelmente deveria ser uma autoridade que estava se convertendo ao evangelho. A gente desconfia que ele era uma autoridade romana, provavelmente, que estava se convertendo ao evangelho. Então, como é que a gente lê agora em Atos dos Apóstolos 1? Escrevi o primeiro livro, ó quem? Teófilo. Então, se Lucas, Evangelho de Lucas, é escrito por Lucas e endereçado a Teófilo, Atos também é escrito por Lucas, endereçado ao mesmo Teófilo. Pastor, então, por que tem Lucas, João e depois Atos? Essa é uma discussão da ordem cronológica, da ordem do cânon, que é muito discutida. Alguém que dizia que o cânon deveria ser da seguinte forma: Mateus, Marcos, Lucas, Atos e João. Né? Mas isso foi uma questão da organização, a igreja recebeu dessa maneira, queria colocar os 4 evangelhos juntos, para depois falar, na base do evangelho, falar agora o que o evangelho produz, que é o livro de Atos. Então, juntaram os 4 evangelhos para depois mostrar que Atos dos Apóstolos é a sequência daquilo que o evangelho propõe. Então, essa é a ideia de que ter separados Atos. Mas Lucas escreveu tudo junto. O primeiro livro e o segundo livro. Essa é uma autoria de Lucas. Quais são os temas principais de Atos? Ação do Espírito Santo, expansão do Evangelho, formação e vida da igreja, missão e testemunho e perseverança na perseguição. Nós vamos ver muito isso aqui. Como é que a gente persevera nos dias de hoje? A perseguição continua a igreja, meus irmãos. E agora é uma perseguição velada. Tem muita perseguição dentro da própria igreja. Não é mais matando cristão, mas é se desviando do verdadeiro evangelho. A maior perseguição que o evangelho tem tido nos seus dias é igrejas que têm placa de igreja, que têm jeito de igreja, mas que não têm compromisso com o evangelho. Isso é uma perseguição ao evangelho, velada, de dentro para fora. Então nós vamos tratar sobre tudo isso nessa exposição, nessa série de exposição no livro de Atos. A igreja de Cristo é chamada a viver sob a promessa do poder do Espírito e com a missão de testemunhar a todos os povos, aguardando com esperança o retorno do Senhor Jesus. Essa é a proposição do livro. Se eu pudesse resumir como é que era o livro, é a igreja de Cristo, chamada a viver sob a promessa do Evangelho, com a missão de testemunhar a todos os povos, aguardando o retorno do Senhor Jesus. Isto é ou não é a agenda da nossa igreja? Isto é ou não é a agenda de todas as igrejas? Se você perguntar assim, o que uma igreja deve fazer? Eu vou ler isso aqui para você. Deve viver sob o poder do Espírito Santo, com a missão de testemunhar a todos os povos, aguardando o retorno de Cristo. Isso é para a igreja presbiteriana de Tampa? Não. Isso é para todas as igrejas espalhadas por todo local do mundo. Isso é a agenda da igreja. Eu vejo os caras discutir, qual é o programa da igreja? O que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? A agenda da igreja, quem definiu, quem instituiu foi o Senhor Jesus Cristo. A igreja já tem uma agenda. A igreja já tem um propósito.
A igreja não inventa propósito. Ela recebeu o propósito do seu líder, daquele que é o cabeça, e ela executa a missão. Ela está na missão de Deus. E isso é igreja. O que sair disso não é igreja. É clube social, instituição de caridade, é qualquer coisa, mas menos igreja. Igreja ou está envolvida com a missão de testemunhar o evangelho, ou não é igreja. Não chame de igreja aquilo que é uma empresa. Não chame de igreja aquilo que é um clube. Só chame de igreja aqueles que estão comprometidos com o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, debaixo da autoridade do poder do Espírito Santo, fazendo isso esperando o retorno dele, na expectativa de que ele voltará. Isso é igreja. O resto é qualquer coisa, menos igreja. Essa é a agenda da igreja. A proposta da igreja é esse, já está definido. Você não inventa. O conselho daqui se reúne e diz, pastor, vamos pensar qual é a agenda da igreja. Não tem que pensar a agenda da igreja. A agenda da igreja foi dita pelo Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê seja batizado, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, e eu que estou convosco até a consumação dos séculos. Faça isso até eu voltar. Não tem mudança de agenda. Não tem mudança de propósito. O Senhor diz, faça isso até que eu volte. Então, às vezes, a gente está preocupado com os programas daqui de dentro interno. Como é que vai ser os homens? Como é que vai ser mulher? Como é que vai ser jovem? Como é que vai ser adolescente? Como é que vai ser os presbíteros? Como vai ser diáconos? Todos esses departamentos, eles têm que estar focados, ligados na missão da igreja. Tudo que eles vão fazer aqui dentro tem que ser intencional e missional. É isso que a gente pensa. Não é isso que a gente pensa. É a gente que recebeu. É isso que nós recebemos como igreja do Senhor. Então, vamos ao texto de hoje, algumas lições importantes. Eu dei o título da mensagem de hoje, a mensagem da série é A Igreja em Movimento, mas o título da mensagem de hoje é Recebendo a Missão. Recebendo a missão. Veja como nós recebemos a missão. Primeiro, a missão está fundamentada não em nada. Eu disse para as crianças, você não testemunha daquilo que você não conhece. A missão está fundamentada não em outra coisa, a não ser na obra do Senhor Jesus Cristo. Veja o verso 1 a 3 da sua Bíblia. Como é que Lucas começa, para falar do que a igreja está vivendo, como é que ele começa a explicar para Teófilo? Escrevi o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Veja, o que é que Lucas está dizendo? Teófilo, é importante agora que você entenda que o que eu vou narrar para você, eu vou narrar agora todos os fatos que aconteceram depois que Jesus fez a sua obra. Depois que Jesus veio e ensinou todo aquilo que eu falei para você no primeiro livro, o que é que Lucas falou no primeiro livro? Sobre a encarnação do Senhor Jesus, sobre o seu ministério terreno, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Foi tudo isso que Lucas disse no primeiro livro. Então ele está dizendo a Teófilo que agora o que ele vai narrar daqui para frente é baseado na obra que Jesus fez. Observe, meus irmãos. Lucas introduz o livro, lembrando que Atos é a continuação da obra de Deus. Aqui, o que nós estamos fazendo agora, nesse exato momento, no domingo, nos reunindo nesse local, para adorar o Senhor, é a continuação da obra de Deus. Não é um start de algo novo que a gente inventou. A gente plantar uma igreja nova, como nós estamos plantando e vivendo aqui, não é nada novo. Vocês vão ver várias plantações de igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Só o apóstolo Paulo fez quantas viagens missionárias? 3 ou 4 viagens. E para quê? Para plantar a igreja. Então não é nada novo. Aqui em Tampa nós não estamos inventando a roda. Nós vamos inventar a roda agora, vamos fazer um negócio diferentezão, novaço. Nada a ver. Nós estamos continuando a obra do Senhor Jesus Cristo. É para isso que a gente está aqui. Não é para que a igreja seja do meu modelo, do seu modelo, como ela tem que ser, ela tem que continuar a missão que ela recebeu, porque a missão é fundamentada na vida de Cristo. O fundamento da igreja é a vida, a morte e a ressurreição de Cristo.
A fé cristã não é um ideal filosófico. Veja, a fé cristã não é um ideal filosófico, argumentativo, mas é uma resposta prática a fatos históricos. Nós não estamos aqui vivendo em torno de um ideal produzido por uma cabeça de algum filósofo do século XVIII ou XVII, que resolveu propor coisas diferentes ao pensamento humano e à epistemologia, a forma de como a gente conhece as coisas. Não, nós não estamos em torno de uma ideologia humana, nós estamos testemunhando de fatos incontestáveis. Quem é que diz isso? A palavra do Senhor, veja aí. Veja o verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas, o quê? Incontestáveis. Ele ressuscitou, é isso que Lucas está querendo dizer. Por ele ter ressuscitado, ele apareceu durante 40 dias falando das coisas de quê? Concernente ao quê? Ao reino de Deus. Ou seja, a continuação da nossa ação não é envolta em teorias científicas falsas. Não é uma proposta de filosofia existencialista barata que contempla apenas as nossas crises existenciais, porque eu sou assim, porque o mundo existe, porque eu sou dessa cor, porque tem tanta miséria e pecado e destruição no mundo, porque as guerras acontecem. Nós não giramos em torno dessas coisas. Essas coisas são efeito de um mundo caído e nós temos a proposta para corrigir o rumo dessas coisas. Qual é a proposta? Trazer as pessoas ao centro da sua existência e elas entender por que elas existem e a partir dela entenderem um propósito, ela agora começa a resolver os seus problemas existenciais, filosóficos, culturais, a partir da proposta de se encontrar com o propósito pelo qual ela existe. E como é que ela se encontra com isso? A igreja precisa pregar o evangelho para que elas venham de volta ao ponto central original. Elas foram criadas a partir de Deus. Aí elas resolvem os seus problemas existenciais. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer assim, quer resolver ou quer ajudar o problema do mundo, cumpra a missão da igreja. Cumpra a missão da igreja. Não fique discutindo políticas, metodologias vazias. Eu não estou chamando a igreja a ser uma igreja que não tem uma visão crítica de mundo, não é isso? Pelo contrário, o evangelho é a proposta mais revolucionária de enxergar o mundo. O evangelho é a proposta mais revolucionária de enxergar o mundo. É o evangelho. Porque o evangelho enxerga o mundo a partir de fatos que aconteceram pelo Deus que criou todas essas coisas, a partir da ressurreição. O evangelho é a proposta revolucionária. É o evangelho. As outras tentam, a partir de um ideal quebrado, pecaminoso, resolver as coisas. Não. A proposta para a igreja é, fique no referencial certo. Existe um Deus que está corrigindo a história do mundo, por isso que ele mandou seu filho para morrer e ressuscitar. Creia nisso e testemunhe desses fatos incontestáveis que você vai encontrar o propósito da sua vida. Entende a mudança? A perspectiva é outra. Essa é a perspectiva do evangelho. Trazer você de volta para o centro, que é Deus e não os homens. Os homens não podem determinar quem somos ou o que somos. Quem determina é aquele que nos criou. Então, portanto, meus irmãos, a missão é fundamentada nas obras de Cristo, não em filosofia nenhuma, mas nos fatos históricos. Cristo veio, encarnou, morreu e ressuscitou. E a igreja agora é a testemunha particular, é a testemunha desses fatos. Portanto, a primeira aplicação que eu queria fazer é o seguinte: nós, como igreja que estamos sendo particularizada e se tornando independente, precisamos fundamentar na obra de Cristo e não na tendência cultural. O evangelho é supracultural. O evangelho está na cultura, está dentro da cultura, mas ele tem uma mensagem para a cultura, para a transformação da cultura. O evangelho é supracultural. O evangelho está dentro de uma cultura, o evangelho está dentro de um propósito, mas entenda definitivamente, nosso compromisso não é adequar o evangelho à cultura. O nosso compromisso é adequar a nossa cultura como igreja local ao evangelho.
O nosso compromisso é pegar o que a gente é aqui e transformar ao modelo do Evangelho, e não o contrário. A gente pegar o Evangelho e diluir porque a gente gosta de um culto daquela maneira ou uma missão daquele jeito. Não, a gente parte do Evangelho para moldar a nossa cultura local. Então, lembre-se disso. Isso é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. A segunda lição. A primeira é que a missão se fundamenta nas obras de Cristo. A segunda, a missão só é feita no poder do Espírito Santo. Não podemos fazer missão sem o poder do Espírito Santo. Veja o verso 4, 5 e 8a, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Agora dê um saltozinho e vá para 8, apenas a parte A do verso. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então entenda. Qual é a promessa do Pai aqui? Veja, Jesus ordena que os discípulos aguardem a promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai? Aonde está essa promessa do Pai que Jesus disse? Jesus disse isso em João capítulo 14, que ele ia para junto do Pai, enviaria um paráclito do Consolador. Enviaria o Espírito Santo de Deus, ok? Mas só que essa promessa a qual Jesus está se referindo é a promessa de Joel. Eu interpreto Atos por Atos mesmo. Quando a gente chega no Atos capítulo 2, quando Pedro está fazendo aquele grande sermão de Pentecostes, o que ele diz? Assim disse o profeta Joel. Qual era a promessa de Joel? Que haveria um tempo que o Espírito Santo viria e os nossos jovens, nossos velhos teriam sonhos, nossos jovens teriam visão, ia descer sobre vós o poder do Espírito Santo de Deus. Joel capítulo 2, verso 28 a 31. Parte da promessa de Joel foi cumprida logo depois que Jesus foi assunto. Por isso que Jesus disse, a promessa vem aí e vem logo depois. Por que logo depois dele? Veja, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo de Deus não muito depois destes dias. Por que não muito depois? Porque a igreja do Velho Testamento, e não vai dar para a gente provar tudo isso agora, mas a gente entende que a igreja do Velho Testamento tinha um tipo de atividade do Espírito Santo nela, porque ninguém se converte por si só. Todas as conversões do Antigo Testamento tinham que ser produzidas pelo Espírito Santo de Deus. Então era um tipo de salvação no Antigo, outro tipo de salvação no Novo. Isso não existe. Então a habitação do Espírito era diferente no Antigo, mas existia. Você não pode ser crente sem o Espírito Santo de Deus. Agora, a habitação do Novo... Por quê? Porque agora os profetas não mais estão lá no meio do povo, que eles recebiam a revelação vinda da parte de Deus diretamente. E o Senhor Jesus Cristo está sendo assunto aos céus e não está mais no meio do povo. Quem agora vai liderar a igreja? Quem lidera a igreja agora é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Claro, distanciado do Pai e do Filho? Não, só executando a obra do Pai e do Filho. Ele lidera a igreja, é a Trindade Santa que lidera a igreja, mas o Espírito é que habita conosco. Então você e eu não podemos falar de missão dizendo assim, nós vamos fazer na força do nosso braço, nós vamos conquistar a tampa para o Senhor, e nós vamos fazer isso, aquilo, outro, vamos ser uma grande igreja aqui. Ei, isso que nasceu há 1 ano e 7 meses atrás, 1 ano e 7 meses atrás, isso aqui que nasceu não é obra de ninguém. Não é obra de Esperança Orlando, não é obra do pastor Samuel, não é obra do pastor Sami, não é obra de ninguém daqui. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do justiça, do pecado e do juízo. Só ele que convence. Isso aqui é obra do Espírito Santo. E nós precisamos continuar dependentes do Espírito Santo para que isso aqui dê certo e avance. No dia que a gente achar que é pela força do nosso braço, isso aqui vai ruir. Isso aqui vai dividir, isso aqui vai minguar. Isso aqui se acaba. Igrejas acabam, viu?
Ei, igrejas acabam. E o propósito, o motivo pelo qual elas acabam é quando a gente extingue a ação do Espírito Santo dentro dela. E como é que a gente faz isso? Não esqueça, Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós não temos capacidade de mandar no Espírito, nós não temos capacidade de fazer a obra do Espírito, nós não temos capacidade de coordenar as ações do Espírito, mas nós temos uma capacidade terrível em entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso é uma das coisas que me faz tremer. Porque se ele não estiver conosco, se ele não agir em nós e através de nós, nada do que a gente for fazer vai dar certo aqui. Nada. Nada. Eu dizia ontem na reunião do conselho com a diaconia, que se não for através das orações, a gente não vai levar esse povo. A gente não vai conseguir ser um testemunho para vocês. A gente precisa estar em constante oração, pedindo a intervenção do Espírito. Em nós, através de nós, em vocês, através de vocês. A gente ora para que a nossa igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, para que tenha capacidade também de ajudar a sua liderança a dizer, calma, cara, talvez vocês estão indo no caminho errado, vão por aqui. Nós queremos uma igreja madura espiritualmente. Nós queremos que a igreja seja totalmente guiada e controlada pelo Espírito, não por mim e não por ninguém aqui. O poder do Espírito Santo é essencial para a missão, veja. O poder aqui é o dinamis. O dinamis de Deus aqui, o dínamos em outras versões, mas aqui o dinamis de Deus, a capacidade sobrenatural de nos fazer agir dentro do reino de Deus. O poder. Jesus disse, vocês erram por duas coisas. Não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Se lembra que eu disse, a gente não quer girar em torno da idolatria da doutrina, se lembra? Porque esse é um lado da asa. Um lado da asa é a doutrina correta. O outro lado da asa é experimentando o poder de Deus através do Espírito, para que a gente possa ir mais longe, alcançar os objetivos do Espírito Santo de Deus. Então entenda isso. A missão só pode ser feita no poder do Espírito Santo. Então, qual é a aplicação para nós? A igreja não depende de recursos humanos. Presta atenção. Se você ficar olhando para o caixa, liderança da igreja, e vocês, igreja, se a gente ficar olhando para o caixa da igreja, quanto é que a gente pode fazer, quanto é que a gente tem, não depende disto. O nascimento dessa igreja é um testemunho disso. Orlando nos plantou sem ter $1 para essa plantação. Nada, zero. Zero. Como assim, pastor? Zero. Orlando não tinha $1 para isso aqui. E como não tem para algumas outras, que já tem 6. 4, né? 4, 5. Tirando tampa agora, tem mais umas 4. Como é que faz? Como que faz? Eu me lembro do recurso que Moisés tinha. 2 paredes dos lados, povo atrás e o mar na frente. Como que faz, Senhor? Como que faz? Por que clamas a mim? Mas, diga ao povo que vá. Eu providenciarei todos os recursos. Eu vou fazer vocês abrir o mar. Eu vou abrir o mar. Ou então vou fazer você passar por sobre as águas. Mas eu vou fazer. Se vocês estão me obedecendo, o problema dos recursos humanos são meus. Eu que providenciarei. Eu que mostrarei de onde vem. Vocês só obedeçam e marchem. E marchem. É isso que nós vamos fazer aqui. Marchar. E estamos marchando. E Deus tem suprido. E Deus tem abençoado. E tem ido. E temos ido. E vamos continuar indo. Mais e mais. Debaixo da autoridade dele. Debaixo do poder dele. Não fazendo loucuras. Mas não confiamos em recursos humanos. Nós confiamos no poder do Espírito Santo de Deus. Nós não confiamos em ninguém. Nem em mim mesmo. Eu sou o cara que mais desconfia de mim. Sou eu mesmo. E nós não confiamos em ninguém. Nós confiamos no poder do Espírito Santo. A gente busca a dependência constante desse Espírito em oração, em pregação sincera, em pregação verdadeira, desculpe, e continuar fazendo a missão. É isso que a gente confia. E é isso que a gente vai buscar fazer. Em nome de Jesus. Terceira lição, que está aqui igualmente no texto. A missão é global e local ao mesmo tempo.
A missão é global da igreja local. Quem faz as missões? A igreja local. De onde saem os missionários? A igreja local. Quem sustenta a missão global? A igreja local. Aqui, nós, Tampa. Veja, entenda, não sou eu que inventei isso, é a palavra do Senhor. Veja, versos 6 a 8. Então, que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Pelo amor de Deus. Jesus está falando de missão, de ressuscitar, de Lucas falando de tudo isso, mostrando o poder. Aí que é que os caras estão preocupados? Quem vai governar sobre eles? Quem é o próximo presidente? Pelo amor de tudo. Eu olho para esse texto de Atos e fico pensando que a gente faz a mesma coisa. Como é que a gente está pensando agora, nesse momento, qual vai ser a próxima lei de imigração, enquanto isso vai nos apertar, enquanto isso vai nos incomodar. A gente está pensando nas guerras, nas confusões. Gente, tudo isso faz parte da nossa vida. Eu não quero chamar, mais uma vez repito, não quero chamar você a uma vida desconectada do mundo que você vive. Não é isso. Mas a nossa conexão primeira tem que ser com a missão. Presta atenção, os caras estavam aqui vendo Jesus ressurreto e perguntando: Senhor, quem vai reinar sobre nós? Será que é a hora de o Senhor restaurar o trono de Davi sobre nós, não? Os caras estavam com saudade de quê? Do tempo que Israel era uma grande nação, poderosa. Estavam com saudade das grandes conquistas de Davi, do nome grandioso de Davi. Olha que os caras estão preocupados, bicho. Jesus mostrando um mundo novo na frente deles, dizendo: olha aqui o que vocês têm que explorar, vocês têm que ir. E eles pensando em Davi, do grande rei Davi, do trono de Davi. Gente, olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que Jesus está dizendo: deixe essas coisas no cuidado de quem tem poder para mudar. Quem? Deus. Ele está cuidando de governo, ele está cuidando de guerra, ele está cuidando. Ele é o dono de todas as coisas, a autoridade exclusiva é dele. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Vocês devem estar preocupados com o quê? Qual é a atividade da igreja? Quais são os programas da igreja? O único programa da igreja. Mulher está envolvida nisso, homem está envolvido nisso, criança, adolescente, jovem. O único programa da igreja: ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tanto em Jerusalém, cidade local, tanto em Judéia, ou em torno de Jerusalém, todo o entorno de Jerusalém, quanto em Samaria, reino do norte, acima mais de Jerusalém, quanto em ao confim da terra, o mundo inteiro. Então entenda, a missão nossa é global, global. Por quê, pastor? A palavra grega aqui usada para testemunhas é mártires, de onde vem a nossa palavra mártir. É aquele que sofre por alguma coisa. Ela significa, primeiramente, alguém que dá testemunho, que afirma ter visto ou experimentado algo. Com o tempo, passou a ser associado a quem dá a vida pela sua fé. Isso é um mártir. Só que aqui, nesse momento do uso dessa palavra, era alguém que está testemunhando de algo com sinceridade, de algo que foi visto, não necessariamente alguém que vai morrer por aquilo. Depois, com o tempo, todos os apóstolos, praticamente todos, morreram por causa do evangelho. É verdade. Mas a ideia inicial é que mártir é aquele que testemunha, que afirma algo que experimentou, que vivenciou. Eu disse isso às crianças mais cedo. Com o tempo, passou a ser usada com esse outro foco. Mas a quem se refere essa passagem? Veja, quando Jesus diz assim: respondeu-lhes. Mas volta um pouquinho no verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Eu acho muito acelerado alguém que já julga essa mensagem aqui só ter sido dada
para os apóstolos. É verdade. Lucas falou isso no começo. Veja, volta um pouquinho no verso 3. No verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. Ele deu o mandamento a quem? Aos apóstolos que escolhera. A estes, é o verso 3, também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, ok? Verso 4, e comendo com eles quem? Provavelmente os apóstolos, lhes determinou que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Espírito, ok? E que Jesus disse que ia vir depois, imediatamente, que ele subisse. Ok, isso é verso 5. Verso 6 é a mesma cena? Todo mundo diz que é a mesma cena. Como? Se até verso 5 é a introdução do livro. E tem um então aqui. Então inaugura a sessão agora, da qual Lucas quer mostrar os atos práticos. Eu não estou totalmente convencido que esse então estavam reunidos. Então, os que estavam reunidos são os mesmos apóstolos. Eu tenho desconfiança que tinha mais gente nesse momento da fala de Lucas. Porque é outra cena, mudou a cena, agora é um começo da narrativa verdadeira de Atos dos Apóstolos, para mim, a partir do verso 6. Tudo que foi dito anteriormente era para estruturar a mensagem que via a seguir. Mas, se eu estou errado, não importa. Por quê? Porque o desenvolvimento da narrativa de Atos mostra que quem são as testemunhas não eram só os apóstolos. Por quê? Por quê, pastor? Porque Estevão era apóstolo e foi o quê? O mártir da igreja. Testemunhou. E está onde? Narrado aonde? Em Atos capítulo 6 e 7. Então eu não estou convencido que essa mensagem é só para os apóstolos. Não é mesmo. Se ela não é para os apóstolos, por causa da estrutura literária que eu acabei de dizer, ela é para todos nós, por causa do testemunho, da narrativa do próprio livro de Atos. Atos 6, 7, Estevão, que não é apóstolo, é morto como mártir. Atos 8, o que é que tem? Filipe, diácono, não é apóstolo, vai evangelizar, testemunhar disso. E muitos discípulos anônimos, que está registrado em Atos 11, a partir de 19 a 21, muitos discípulos anônimos também eram testemunhas do Senhor Jesus. Então eu não entendo que ser testemunha só eram os apóstolos. Eu não entendo que ser testemunha só são os pastores hoje, ou os presbíteros, ou o diácono. Eu entendo que o livro é para todos nós que estamos aqui hoje. Quem são as testemunhas? Você, eu. Nós. Por que isso é importante? Porque isso tem que mudar a nossa cabeça de ser igreja, a nossa visão de ser igreja. A gente espera muito que a liderança faça. A gente espera muito que o pastor dê o tom da toada. A gente espera muito que os presbíteros definam as programações, as agendas. Não, pensem, sonhem, tragam para nós, respeito à liderança. Lógico, você não vai estabelecer nada aqui sem passar também, né, por aquele que foi estabelecido ou organizado. Mas pensem, proponham, tragam ideias, sonhem, façam projetos, pensem como testemunhar, como a gente pode ser intensivo, intencional na missão. Para nós, isso não significa que não podemos delegar, nós não podemos delegar o testemunho apenas para os presbíteros, pastores e missionários. Ah, isso aí é para missionário, pastor, que tem que ir para o campo. Eu não sou testemunha, é o missionário que é. Não, é testemunha no trabalho, no lar, na vizinhança, onde Deus colocar você, você é para ser uma testemunha do Senhor Jesus. Mas testemunhar o quê? É a pergunta. Testemunhar o quê? De quanto Deus fez alguma coisa muito extraordinária na sua vida? Não. Você pode até falar da sua vida, mas você tem que acabar no Evangelho. Você tem que acabar no Evangelho. Você não tem nada na sua vida que não passe pelo livramento que o Evangelho lhe deu. Nada. Você não é o que você é hoje porque você simplesmente conseguiu por suas próprias forças e não foi pela misericórdia que vem da cruz. Vocês serão minhas testemunhas aonde? Não, desculpa. Testemunhar o quê? O Evangelho.
E o que é o evangelho? Que Deus viu a desgraça humana, enviou o seu filho, ele encarnou, esteve no meio de nós, cumpriu com toda a lei de Deus, se qualificou para ir à cruz, morreu no nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado, cravou o recibo da dívida na cruz, e não só apenas garantiu a paga com o recibo da dívida, mas ressuscitou para garantir a nossa vitória sobre a morte. E agora está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e voltará para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem completa. A encarnação, a morte, a ressurreição e a segunda vinda, a volta do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu e você temos que testemunhar. Mas, pastor, como é que a gente faz isso? Todas as vezes que você vê o benefício que Deus fez na sua vida, diga, conclua. Mas tudo isso por causa de Jesus. Tudo isso por causa de Jesus. Jesus me trouxe para cá. Meu irmão, você não sabe, meu amigo, como foi difícil a chegada aqui. Mas eu só estou aqui por causa de Jesus. E aí você continua a conversa, testemunhando o que Deus fez na sua vida, de quanto Ele te modificou. O testemunho não é quanto a gente é bonito, ou alto ou magro. O testemunho é de quanto Jesus é poderoso para mudar a nossa vida. Esse é o testemunho que a gente tem que dar. Mas testemunhar aonde? O texto é muito completo. Eu dizia ao presbítero Bela ali na sala, eu estou cada vez mais surpreendido, Bela, estudando Atos, porque o texto é muito completo, Ele não deixa dúvida. Ele diz quem é a testemunha, todos nós. O que temos que testemunhar? O quanto a gente cresceu e ricou? Não. O quanto tudo isso depende do evangelho. E aonde é que a gente vai testemunhar isso? Como a gente faz o movimento? O movimento foi estabelecido pelo texto. Vocês ouviram o que o texto diz? Vocês serão testemunhas e sereis minhas testemunhas aonde? Tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Deixa eu ver se você entendeu o movimento do texto. O movimento do texto é o seguinte. Ele não é feito aqui e você está aqui e é por isso que você não pode fazer lá. Você faz aqui e lá. Como, pastor? A gente não pode se transportar para 2 lugares ao mesmo tempo. Ei, Jesus está dizendo justamente isso, que nós estamos em todo lugar ao mesmo tempo. Mas como, pastor? Agora o senhor deu um nó na minha cabeça. Nós somos o quê de Cristo? Hã? Testemunha. Isso lhe define, ok. Mas como testemunhas nós pertencemos ao quê de Cristo? O corpo, né, senhoras e senhores? E o corpo de Cristo só é tampa? O corpo de Cristo está onde? Em todo lugar deste planeta. Então, eu estou fazendo missão aqui, você está fazendo missão aqui e lá, em todos os confins da terra. Como assim, pastor? Primeiro, a estrutura literária mostra. Ali existe um kai no grego dizendo e também. Veja como foi traduzido no português. Tanto em como lá. A estrutura já é clara. A tradução do português tentou mostrar isso para nós, mas no grego isso fica mais claro ainda. E também. O movimento deixa o seguinte, você faz aqui, você faz na Flórida, você faz no norte do país, você faz em todos os Estados Unidos, você faz no Brasil, você faz no Nepal. Mas eu não entendo como é que a gente faz isso. Não podemos estar em todos os locais ao mesmo tempo. Mas porque nós somos corpo de Cristo, nós estamos como corpo de Cristo em todo lugar. Por isso que eu posso estar aqui em Tampa, mas Chandra. Vocês sabem quem é Chandra? Eu não vou perguntar quem aqui sabe quem é Chandra. Para não... Mas essa igreja deveria saber quem é Chandra. Se não sabe, todo mundo vai ter que saber agora quem é Chandra. Talvez você não esteve aqui em algumas reuniões importantes, você faltou e não sabe quem é Chandra. Chandra é o meu braço, o teu braço no Nepal. Chandra, nesse exato momento, quando nós estamos aqui, ela está supervisionando as escolas bíblicas no Nepal para 40 igrejas. E por que eu estou com Chandra? Porque essa igreja dá uma contribuição para que pague o salário de Chandra. A gente paga 80% do salário de Chandra para que Chandra possa viver lá.
Eu estou no Nepal. Você está no Nepal. Nosso corpo está lá. Nós estamos aqui, no Brasil e no mundo. Eu estou com Chandra, porque ela é missionária nossa no Nepal. Neste exato momento, ela está no Nepal e eu sou o corpo com ela e Chandra é comigo. Eu estou lá, ela está cá e o corpo de Cristo está em todo lugar e nós estamos pregando o Evangelho. E eu devo estar com Chandra e eu devo enviar recursos para Chandra. É o que nós estamos fazendo nesse exato momento. No dia que nós perdermos essa visão, isso aqui vai sucumbir. Nós estamos em Tampa, nós estamos no Brasil, 2 missionários no sertão paraibano, baiano, pernambucano e baiano, e nós estamos com Chandra no Nepal. E quando nós perdermos isso, meus irmãos, nós não seremos mais testemunha aqui e até os confins da terra. Então, a aplicação para a nossa igreja. A missão da igreja não é apenas local, ela é global. Global. Cada membro deve estar preparado e motivado para participar do testemunho de Cristo, onde ele estiver. E isso é importante para nós como igreja. Cada membro, cada pessoa. Eu fui muito impactado com a conferência Famílias e Missões, que eu estava lá em Boston, semana passada, da igreja City K, que é parceira nossa. City K está aqui dentro. E podia muito bem dizer o seguinte, olha, nós já estamos aqui e não vamos ajudar a Flórida, não. City K está ajudando a gente. Mensalmente. Com a quantia muito boa, razoável. Falar assim para ver se Pedro se anima. Ele vê o meu vídeo e bota mais, né? Depois eu vou cortar o pedaço do vídeo e mandar para ele. Então, razoável. Então, assim, eles estão cooperando com a gente. Mas mesmo país, mesma coisa. Sim. E sabe o que me impressionou? Na semana do evento, eu fui recebido na casa do nosso irmão Marcelo Kenzie, e eu cheguei lá, estava uma confusão maior do mundo. Eu cheguei na quarta-feira de noite, madrugada. Quinta-feira amanheceu a casa dele um mundo de braceletes, daqueles pigentezinhos para fazer bracelete. Estava uma confusão. Chamaram Sofia. Vai fazer. Eu digo, o que é que está acontecendo? Ela disse assim para mim, rapaz, esses meninos teve uma ideia. A mulher do Kenzie, a Jussiara. É Luciara, né, amor? Acho que é. Kelly está aí para me ajudar mais, não, mas eu acho que é Luciara. Luciara. Aí Luciara chegou e disse, pastor, o senhor não sabe, a gente estava aqui de boa. Essas meninas tiveram uma ideia aí de fazer bracelete para vender na conferência e devolver todo o dinheiro, botar todo o dinheiro para missões. Eu digo, mas como é que foi isso? Ela disse, uma ganhou um gift card de $50 e queria comprar muita coisa. E chegou e disse, mamãe, eu ganhei esse gift card, uma de 8 anos. A Cecília disse, eu quero botar esse gift card todinho aqui para comprar para a gente fazer bracelete. A minha irmã deu essa ideia, a Maria que deu a ideia. E eu tenho um gift card, a gente pode começar com isso. A mãe fez as contas, disse, meu Deus do céu, não vai dar. Ele vai acabar o dia da bichinha todinho. Tá bom, minha filha, o que você quer? Não, quero isso. Deu mais do que isso, sei lá quanto deu. Aí ela chegou e disse, pronto, mãe, deu. Eu, minha filha, já ajudando, né? Botou um pouquinho do dela. Fizeram as braceletes. Chegou outra menina e disse, vocês estão fazendo o quê? Bracelete para vender na conferência, para a gente botar tudo em missões. Aí a outra disse, espera aí, eu tenho um business disso. Um dia de 11 anos. Um business? Eu tenho um business desse. Business? Você tem um business? Tenho. Eu tenho um business. Aí a outra disse assim, e como é que você quer fazer? Não, eu quero colocar meu business à disposição de vocês. A expertise de uma garota de 11 anos, muito experiente, não é? Eu quero colocar meu business à disposição de vocês. Aí trouxe o material dela, juntou com as outras, menino, foi bracelete, é dar com pau. Olha, e tome produzir aquilo, chegaram na... E agora a expectativa. Vai vender ou não vai? Porque você sabe, está mexendo com o coração de criança, né? Aí, meu amigo, quando eu cheguei na igreja, elas foram mais cedo, chegaram 4 horas, eu cheguei de 6 horas da noite. Ela estava com placa, com luz, compre bracelete para missões, e fizeram um algazarra no negócio. Eu digo, meu Deus, tenha misericórdia, abençoe,
vendo essas meninas, porque senão elas vão se decepcionar demais. Resumo da ópera. Fecharam, a conferência começou na quinta. Fecharam o negócio no sábado que não tinha mais bracelete. E já estava dando inveja nas outras. Eu quero servir. Eu quero servir. Aí as mães vinham. Por que vocês não incluíram minha... Sabe como é que... Não, mulher não briga, não tem inveja. Uma das outras aqui dentro. Não, não. Não tem. Aqui não existe isso. Aqui não. Nunca teve um problema desse aqui. Mas lá tem, viu? Infelizmente lá tem. Vamos orar pelaquela igreja. Aqui vocês nunca tiveram problema. Nunca. Nunca tiveram inveja uma das outras. Aí chegaram e... Por que minha filha não está nisso aí? Aí a Luciana, minha irmã, tenha paciência, porque isso aí surgiu do nada, foi delas mesmo, não foi ideia minha, não. Eu estou aqui só dando apoio. Aí Luciara viu que o negócio já estava acabando, a venda do produto, e disse, hoje vamos acabar para não dar rolo nisso aqui. Quando foi sábado, chamou as meninas, disse, louvado seja Deus, acabou os produtos. Não acabou não. Eu tenho 5 pedidos. A outra disse, não, eu tenho 7. Não, mas acabou. Não, quais são os seus pedidos? Ah, não, é produto vermelho. Ele disse, está vendo? Vermelho acabou. Luciara comandando para tentar amenizar o furdúcio. Eu sei que, resumo, chegaram com a nota lá, que elas tinham vendido. $360 para a missão. Chegaram lá na frente, entregaram para o tesoureiro. A Luciara disse, eu comecei a contar aquilo, pastor. Dizia, não, essas meninas fazendo de $2, fazer 300 e pouco, não. Está errado. Alguém deu alguma oferta aqui. Foi procurar os pais. Vocês deram alguma oferta para essa menina? Não. Foi de venda. $360. Anunciaram 312, mas depois Luciara disse que foi mais um pouquinho para mim. Os 360. Por quê? Porque essas meninas estão numa igreja que está ensinando a elas a pensar em missão desde cedo. Faz um cofrinho lá, missionário na tua casa. Faz alguma coisa com esses meninos. Bota ele para pensar a igreja, bota ele para pensar a missão. Envolve eles. Para dele estar assistindo só vídeo, jogando videogame o tempo inteiro. Bota alguma coisa para ele ver, conta histórias de missões para eles. Fala com eles como eles estão, o que eles estão enfrentando. O mundo está enfrentando agora sobre missões. Por quê? Porque a missão é local e global. Não esqueça disso. A missão é local e global. E eu queria concluir a pregação de hoje com a 4ª lição e a última, que está nos versos 9 a 11. Dita estas coisas, depois de que ele disse isso, o que é que fez Jesus? Foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando ele com os seus olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá, louvado seja Deus por isso, virá do modo como vistes subir. Jesus sobe ao céu diante dos seus discípulos, mas a promessa que foi dada pelos anjos é que ele ia voltar. Então, o 4º ponto é a esperança do retorno de Cristo é o combustível para a missão. Por que nós temos que fazer a missão? Qual é o combustível? Qual é o impulsionamento? Sabe qual é o impulsionamento? Ele está voltando. O reino dele está próximo. Vamos anunciar. Tem muita gente ainda para pregar, para salvar. Vamos então fazer, porque ele está voltando. Ele está voltando. Muitos de nós já perdemos a perspectiva de viver como Cristo estivesse voltando, meus irmãos. Isso é terrível. Isso não tem esperança, isso mata a esperança. Isso acaba com a nossa alegria. Sabe por que tem muita gente aí triste, desanimado? Porque ele só acha que o mundo é essa coisa debaixo do sol que ele está vendo, e ele fica vendo ele chegando os problemas, eles envelhecendo, vocês e eu envelhecendo, e a gente chegando numa determinada situação, e a gente só olha para isso, e a gente perde a perspectiva da volta do Senhor. Quando a gente perde a perspectiva da volta do Senhor Jesus Cristo, o que é que sobra para nós nessa vida? Tristeza, angústia e sofrimento. Só. Agora, com a perspectiva em torno, ou retornando para o meio da nossa vida, o que é que acontece? Esperança, vida. Vamos fazer, vamos em frente. É isso que nós precisamos entender definitivamente. O Senhor está voltando. E por Ele estar voltando, eu preciso continuar testemunhando desse evangelho maravilhoso. Vivemos com os olhos no céu, com os pés na terra. O nosso coração, o nosso pé está aqui,
mas o nosso coração tem que estar na volta. Esperando, trabalhando, mas esperando. Uma igreja viva, alegre, aquela que serve firmemente, é isso que nós queremos ser. Aquela que está posta para servir, mas com leveza, com tratamento amável e gentil entre nós, mas sobretudo com muita foco, muita força na missão. Eu não estou necessariamente preocupado somente com as nossas estruturas. A gente tem que estar, a gente tem que talvez prestar o melhor serviço, talvez não, com certeza, prestar o melhor serviço que a gente pode prestar a vocês aqui. Mas eu não estou preocupado só com aqui, eu estou pensando agora em sul de Flórida, eu estou pensando agora em Jacksonville, eu estou pensando agora em Atlanta, eu estou pensando em Nepal, eu estou pensando no Brasil. É o mesmo tempo, mesma hora, mesmo tudo, para que a gente possa fazer a missão concomitantemente, com força. Porque quando a gente se fecha os olhos para a tampa e quer que apenas tampa seja grande, nós começamos a ser pequenos. Quando a gente olha para nós e diz assim, a gente quer a melhor igreja, a gente quer a melhor igreja que a gente possa ser, queremos. Mas a obra é muito maior do que isso. Por isso que você vê os pastores de vocês, que vocês veem o pastor de vocês envolvido em muitas outras coisas. Não porque eu acho que isso é bom fazer, ou porque eu gosto apenas de fazer. Não é porque é nosso dever estar envolvido em muitas missões ao mesmo tempo. Claro, até onde o nosso braço aguente, até onde a nossa perna alcance, nós não vamos fazer loucuras. Mas nós precisamos abrir a visão. Tampa é parte de um negócio muito maior. Tampa não é um fim em si mesma. Tampa é parte de um projeto, é parte do projeto de Atos dos Apóstolos. É um trabalho que vem desde lá. Se você não tiver essa compreensão, você limita muito a sua visão e você não vai atingir o propósito. Que Deus então nos abençoe. Que Cristo seja o nosso centro, que Ele viva e reina em nossas vidas e na perspectiva de que Ele volte. Que o nosso Senhor Jesus Cristo seja o principal motivo das nossas ações. Tudo que nós recebemos dele, a gente possa querer desenvolver em serviço e missão. Que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade no nosso meio, que ele faça com meninos, com crianças, use jovens, adultos, velhos, senhores, senhoras, não importa, que ele use todos nós, para que a gente possa cumprir a missão. Adolescentes, jovens, a igreja deve viver a missão com alegria, com esperança e com fidelidade. Que o Senhor nos ajude. Que a gente, eu sei, pastor, e o que é que eu faço com o meu problema da segunda-feira? Coloca ele dentro da missão. O que é que eu faço com falta de trabalho da segunda? Eu ainda estou de helper. Pensa que todas as circunstâncias da nossa vida, de alguma maneira, ela coopera para que você faça a missão. Aonde você está? Não deixa que o teu trabalho te defina quem você é. Você não é o helper. Você não é o contractor. Você é testemunha do Senhor Jesus. Você é servo dele. Isso é quem te define. Você não é definido pelo momento da sua vida. Você é definido pelo que ele fez na cruz do Calvário. Você está justificado. Do nome do seu lado não tem nenhuma condenação para você. No nome seu, do lado do seu nome, no livro da vida está escrito justificado. Você é filho de Deus. E os filhos de Deus vão enfrentar situações difíceis, vão ser entregues como ovelha para o matadouro, diz o capítulo 8 de Romanos, verso 36. Vão sofrer perseguição, angústia, nudez, profundidade, espada. Vamos sim. Nós nunca negamos isso. A frase pare de sofrer é do cão, não é de Deus. Nós estamos entendendo que o sofrimento que o Senhor propõe à sua igreja é para depois de passarmos por ele, sermos muito mais à semelhança do Cristo para continuarmos encontrando o propósito da missão. Sabe por quê? Porque o mundo que você quer viver, o mundo que você espera viver, que é os novos céus, a nova terra, você só terá uma coisa a fazer, é continuar glorificando, adorando e fazendo a missão do teu Deus. Esse é o propósito que a gente está indo.
Se o caminho é o sofrimento, se o caminho da glorificação é o espinho, Jesus disse, eu aceito. O espinho na sua cabeça, a cruz era o acesso à glória eterna. A glória eterna de Jesus passou pela cruz e a coroa de espinho. E agora ele está sentado à direita de Deus Pai. Então a proposta para mim, para a sua vida, é tomar a nossa cruz, seguir, mas sempre com o olho focado na missão. Não tire o olho de lá. No dia que você tirar os olhos de lá, você sucumbirá neste mundo que está em queda. Olhem para os lírios do campo. Eles não vestem, mas eles se vestiram mais do que Salomão. Jesus, quando estava diante da ansiedade, tratando sobre a ansiedade, Mateus, capítulo 6, ele disse claramente, olha para os pássaros, eles não têm a provisão do da manhã, eles não têm celeiro para guardar comida, você tem uma pantry. E eu garanto para você que a sua pantry não está vazia. Porque o Senhor disse em sua palavra, aliás, Senhor não, Davi, usado pelo Espírito Santo de Deus, disse, sou moço, fui moço e agora sou velho. E nunca vi o justo mendigar o pão. O pão não. O pão não lhe faltará. Nunca. Nunca. Você é filho de Deus. Agora, as outras coisas talvez possam nos faltar. Mas o que importa, ele não nos falta. E nele nós estamos sempre supridos. De alguma maneira, ele vai mandar um corvo para alimentar o profeta. De alguma maneira, ele vai nos vestir como lírio do campo. Às vezes até doações que nós vamos receber. A falar nisso, rapaz, comecei a emagrecer, comecei a receber uns negócios que eu nunca vesti na vida. É Deus. Aí eu olhei para aquilo e disse, Deus está vestindo o lírio. Não que o lírio seja tão bonitinho daquele jeito, mas, né? Não que não seja como lírio, mas, pois é, ele vai mandar doações. Vai mandar o que você precisa. Eu não me importo com isso. Eu tenho a certeza plena que o Senhor está cuidando de você nesse exato momento, na sua condição de imigração, na sua condição de trabalho, em qualquer situação que você esteja. Ei, esquece essas coisas. Essas coisas são distrações deste mundo que está passando, está acabando. Ei, é tudo distração. Presta atenção no foco. Foca e vai e cumpre a meta e navega para aquele objetivo, que é ser uma igreja missional, intencional, e que a gente glorifique o nome do Senhor com isso. Amém? Que Deus, então, nos abençoe. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e orarmos ao Senhor. Enquanto isso, o Ministério de Louvor vem vindo para cá, para a gente adorar.